E nesse início de 2025 já fiz ótimas leituras. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Mari, esse é o Mar Entre Linhas. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Temos que sempre lembrar desses recadinhos aí, que é realmente muito importante para o canal. Bom, gente, comecei o janeiro já com uma leitura, até tinha começado antes, mas, né, por mais que seja um livro bem curtinho, que a gente lê rápido, e um autor sensacional, eu demorei alguns dias para conseguir ler, li, assim, capítulos por dia, por conta da época mesmo, de ter bastante coisa para fazer, que foi A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. É um livrinho super curto, ele é dividido, acho que em alguns capítulos, os capítulos deles são curtos, então é coisa assim, tem 90 páginas. É um livro que a gente lê muito rápido e é muito interessante. Apesar de pensarmos que o título é A Morte de Ivan Ilitch, vai realmente falar sobre a morte dele, fala bastante sobre como ele viveu, qual é a relevância, né, dessa morte. É só a morte mesmo para nós leitores, né? Mas ele fala bastante sobre como foi a vida e a gente consegue fazer muitas reflexões a partir desse livro. Se for a sua intenção fazer reflexões também com o livro, se não for, eu me diverti bastante com essa leitura. Acho que o Tolstói ele é bem irônico, ele conta umas coisas assim muito engraçadas. Ele fala, escreve aqui, o narrador lembra o que o Ivan está sentindo, o que o Ivan está pensando. E às vezes a gente se vê muito nisso, assim, nossa, fulano falou alguma coisa para mim e eu me senti desse jeito, os meus pensamentos foram esses, foram tais, né? E tem muito a ver com o que ele traz aqui do Ivan. E eu gostei demais de ter feito essa leitura. Foi uma leitura curta, claro, né? Ele é muito curto, foram, sim, nos primeiros dias do ano. Eu gostei muito de abrir meu ano com um livro do Tolstói, literatura russa, que eu ainda não tenho tanto costume de ler. Foi muito legal, foi muito bom para mim. Depois, já engatei no Guerra e Paz. E aí, gente, esse livro é um livro sensacional. Bom, para começar, também do Tolstói, né? Caso tenha ficado alguma dúvida. Aqui na minha nota, aqui, notas dos tradutores, eles dizem o seguinte, sobre o título do romance. Atualmente, o leitor comum considera o título dessa obra, que o título dessa obra é composto por dois antônimos, guerra e paz. E tradicionalmente, as traduções para línguas estrangeiras consagram o título Guerra e Paz. Esse é o título pelo qual essa obra ficou conhecida. Mas, na verdade, no original russo, não consta a palavra paz, mas sim um seu homófono que significa sociedade, modo humano. No tempo de Tolstói, os dois homófonos tinham grafia diferente, o que atualmente não acontece. Esse livro ele foi escrito por volta de 1865, então quase 200 anos, né? 150 anos.
E nessa época, as grafias, tanto do russo como do português, como todas as outras línguas, tinham muitas diferenças, né? De lá para cá, muita coisa mudou na língua. Então, guerra era guerra mesmo, no título original, mas paz era uma grafia semelhante que significava sociedade. Então, o que a gente tem muito, tem muito a ver com o que está escrito, com o que diz aqui, com o texto, a sociedade, o modo de vida das pessoas. E a primeira parte mesmo, ela fala sobre isso, ainda não é muito a guerra em si, é muito a ver com o modo de vida, com a vida das pessoas daquela época, da sociedade. Aqui ele está falando de uma sociedade alta, né? A gente está falando de príncipes, duques, condes, coisas assim. E eu já li essa primeira parte, aqui a primeira parte, ele é dividido em partes, a primeira parte tem 134 páginas, e tô aqui no meio da segunda, aqui, mais ou menos. E tô achando uma leitura muito agradável, assim, muito interessante, muito instigante. A gente começa e fica com aquela vontade de continuar, então tô conseguindo seguir aí o cronograma, que é uma coisa que, mesmo fazendo parte de leituras coletivas, né, esse aqui faz parte da leitura coletiva do Clubinho, da Paloma, e mesmo fazendo parte de leituras coletivas, já teve outras leituras que eu não conseguia seguir tanto o cronograma. Esse até que eu acho que eu tô indo bem no cronograma. O cronograma dessa semana é ler essa segunda parte. Eu tô conseguindo seguir, tá sendo muito interessante essa leitura, e não só a leitura em si, mas conseguir dar conta de uma obra tão grande. Tô me sentindo muito feliz com isso. Bom, outro livro que eu já li, já terminei, que era também do Clubinho, paralelamente a essa leitura do Guerra e Paz, nós faremos a leitura de Guerra e Paz durante 4 meses, e durante esses 4 meses faremos outras leituras. E a primeira era Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. E eu amei esse livro. Que vontade de ler outros livros do Gabriel Garcia Marques. Não é à toa que ele é um dos autores favoritos de muita gente, porque realmente é muito interessante a escrita dele. Tem também essa ironia. Eu gosto muito dos livros da América Latina, e então, para mim, me realizei assim lendo um livro dele, me senti que foi uma leitura muito agradável. Ali a gente tem também a morte anunciada, né? Uma morte que você fica o tempo todo pensando que, poxa, poderia ter sido impedida, mas ele diz desde o começo que o Santiago morre. Então a gente tem que lidar com isso. E a gente tem nesse livro uma variedade de assuntos, além da morte em si. A gente tem uma variedade de assuntos, ali aparece, primeiro que é uma escrita diferente, o narrador, ele se mostra, né, então ele vai dizendo, ele vai contando a história, que a gente percebe quem é o narrador. E a cada capítulo ele volta mais para um personagem, então você consegue perceber a visão de todos eles, assim, dos personagens envolvidos. E é muito interessante o jeito que ele conta. Eu, assim, fiquei apaixonada, tô louca para ler outro livro do Gabriel.
Garcia Marques. Acho que talvez no segundo semestre, assim. O que eu percebi? O Crônica de uma Morte Anunciada, eu li mais nos meus intervalos durante a aula. Então, eu li em e-book. E eu percebi que lá, eu já tinha percebido isso no final do ano, né, nas aulas que eu tive em dezembro, que lá eu consigo focar melhor. Se eu estiver com o meu celular, eu me sinto menos observada, e talvez isso seja só uma coisa da minha cabeça, mas todas as pessoas dentro da sala, no momento, ainda mais que agora é inverno, né? Quando chegar o verão, a gente vai ficar mais espalhado em espaços abertos. Mas nos intervalos que a gente tem, a gente vai, toma um café, vai no banheiro, alguma coisa desse tipo, e quando volta para a sala, pegar um livro e abrir o livro é uma coisa que chame um pouco mais a atenção, as pessoas querem saber qual livro é, e você acaba não conseguindo ler. Enquanto o celular, ele não chama atenção nenhuma, tá todo mundo fazendo isso, então eu coloco ali o livro, tô utilizando o Kobo. Gostei da assinatura do Kobo, a gente consegue pegar vários livros. Não sei como funciona depois, quando eu quiser cancelar a assinatura. Não sei, não lembro, eu devo ter lido, mas eu não lembro. Não foi algo que eu precisei ainda, né? Acabei de fazer a minha assinatura tem um mês. Então, eu baixo o livro que eu quero, entro no livro, leio a parte que eu quero, que eu consigo ler ali nos minutos que eu tenho de intervalo, e na hora do almoço um pouco mais, e acabei terminando em casa. E foi uma leitura muito fluida. Depois desse livro, eu peguei um outro livro que eu tenho também em e-book, que eu estava interessada em ler, que na verdade eu coloquei numa das categorias da Maratona Voos Literários, que é o Corina. E acho que, assim, depois eu conto para vocês mais para frente qual foi a minha intenção quando eu vi esse livro, por que eu tô lendo ele. Mas é uma literatura brasileira. Então, eu coloquei lá e comecei a ler. Li, acho que os primeiros capítulos e funcionou. Em casa, para alternar um pouco com Guerra e Paz, porque o Guerra e Paz eu quero seguir o cronograma, não quero ler muito mais, às vezes me sobra tempo. Quando não, tudo bem, leio só o Guerra e Paz. Mas quando me sobra tempo, eu acabo pegando outros livros. Então peguei 2 livros, mas comecei ontem, então ainda está muito no comecinho, ainda não me apeguei nesses livros, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. A Aline Bay tem uma escrita diferente, ele é como se fosse uma coisa meio poema, é diferente do tradicional. Cheguei até a página 20. Ainda não consegui me fixar muito, sabe? Quando você fica com a história na cabeça, isso ainda não aconteceu. Não são poesias, tá? Ele tem essa forma, mas é só a forma que é diferente, assim. É uma história, um romance. E ela fala sobre a vida dela. Eu acho que é a vida dela mesma. Pelo que eu entendi aqui nessas 20 páginas. E no fundo é bem menos, né? Até a página 20, mas o negócio começa na página 13. Então, eu não li nem 10 páginas do livro. E também peguei a Eliette. Então eu tô com esses 4 livros começados. E vamos ver o que eu vou conseguir desenvolver nesses próximos 10 dias do mês de 10, 12 dias de junho. E a Eliette eu também tô na página 20.
Então eu li mais ou menos o mesmo tanto, a diferença, e ele também é diferente, o texto é corrido, então parecido com o José Saramago, todos os diálogos estão aqui no meio do texto, mas é bem interessante, sim. Ela tá falando, ela tem não é muito linear. Ela começa com uma frase até bem impactante, que é a seguinte. E não tem também, como o José Saramago, não tem título dos capítulos, nem número, nem nada. Eu sou eu e o Salazar que se foda. Um ditador governa Portugal quase meio século, quase outro meio passa desde a sua morte até que aparece na minha vida. De repente, foi como se aqui tivesse estado e tomado conta de tudo. Eu não podia deixar que isso acontecesse. E aí a gente fica com isso na cabeça, mas ela muda de assunto. Ela vai falar da avó dela, que a avó dela teve um acidente na rua e que ela se encontra com a avó no hospital. E aí, depois dessa passagem no hospital, ela muda de assunto. Então, ela não é muito linear na narrativa. E eu acho que isso é uma forma interessante de leitura. Para mim é interessante, me causa assim vontade de saber mais. Nossa, mas o que tem a ver o Salazar? Mas ao mesmo tempo deixa um pouco de confusão, e essa escrita parecida com o Saramago, que eu amo, mas que ela é um pouco cansativa, eu acho, assim, não é tão fluida. Não sei, às vezes a gente pega e vai, mas parece, eu não tem alguma coisa que ainda não me fez engatar nessa leitura, sabe? Quando você quer ler. Mas eu tô gostando e acho que dessa vez vai. Porque eu já tinha começado, tinha lido já a metade, já passei da parte que eu tinha lido acho que umas 5 páginas. Tinha lido umas 5 páginas e não tinha gostado muito, não tinha me interessado mais. E agora eu acho que eu vou conseguir terminar esse, acho que eu vou conseguir dar conta dele. Então é isso, meu povo. Eu volto para contar para vocês mais pro final do mês quais foram as leituras que rolaram por aqui, né? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.